Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade com o estudo do círculo trigonométrico, a gente agora vai definir no círculo trigonométrico o que é a tangente de um ângulo. A gente vai estudar as relações fundamentais 1 e 2. A gente vai fazer algumas demonstrações sobre arcos complementares, tá? E a gente também vai definir o que é a cossecante, secante e a cotangente de um ângulo. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, vocês já estudaram a tangente de um ângulo no triângulo retângulo, que seria cateto oposto sobre cateto adjacente. No triângulo retângulo também, a gente já demonstrou e já utilizou que a tangente do ângulo pode ser encontrada fazendo a formulinha seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Agora a gente vai ver a definição geométrica, tá, da tangente, o que é a tangente no círculo trigonométrico, e aí a gente vai poder demonstrar a relação fundamental 2, que prova exatamente isso, que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo, quando o cosseno do ângulo não é zero, tá? Então, vamos lá. Vocês já conhecem o círculo trigonométrico, que é um círculo centrado na origem, de raio 1, cujo eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos, tá? Agora, para definir a tangente, a gente vai traçar essa reta aqui, paralela ao eixo dos senos, que é a mesma coisa que eu falar que ela é perpendicular ao eixo dos cossenos, passando por esse ponto aqui, tá? Ela vai tangenciar o círculo nesse ponto. Bem, dado um ângulo de medida x, o que é a tangente desse ângulo? A gente vai pegar aqui o raio desse círculo e vai prolongar até encontrar essa reta que a gente chama de eixo das tangentes, tudo bem? Esse ponto A aqui seria o zero do eixo da tangente. Daqui para cima, ela é positiva, né? Vai crescendo, daqui para baixo ela vai diminuindo. É um eixo real, ok? E aí, gente, o que é a tangente do ângulo? A gente vai prolongar esse raio aqui que eu chamei de OX, tá? A gente vai prolongar e vai encontrar esse eixo nesse ponto. A tangente desse ângulo vai ser esse valor aqui que eu encontrar, que nesse caso aqui, no primeiro quadrante, é um valor positivo, tá? Depois eu comento sobre os outros quadrantes. Então, você vai sempre pegar esse ponto aqui que forma o ângulo, tá? Pegar e traçar a reta que passa pela origem e ir por esse ponto do ângulo, prolongando até encontrar esse eixo da tangente. Então, aqui, esse comprimento aqui é a tangente desse ângulo. Tudo bem? Essa é a definição. Então, vamos ver agora a relação fundamental 2. Gente, existe a relação fundamental 1, eu vou falar dela depois, tá? Eu vou falar primeiro da 2 porque eu já comecei definindo a tangente e é ela que prova que a tangente de um ângulo é o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo quando o cosseno não é zero. Então, vamos ver essa demonstração, tá? Então, tracei aqui de novo, coloquei meus elementos, ó, peguei um ângulo x, quando eu projeto para esse eixo, esse comprimento aqui, tá? Eu chamei esse ponto x'. Então, esse comprimento OX' vale o cosseno de x, desse ângulo x. Tudo bem? Esse comprimento aqui, x', é igual a esse daqui, né? Quando a gente projeta aqui, quanto vale isso daqui? Essa medida OX'' é o seno de x, tá? Então, nesse triângulo aqui, esse cateto é seno de x, esse cateto é cosseno de x. Tudo bem. Esse segmento OX é o raio da circunferência, tá? Esse segmento AT é o que a gente chama de tangente de x. É o que a gente acabou de definir como tangente de x. E aí, gente, olhando para essa figura, a gente vê dois triângulos retângulos aqui. Esse maior, TOA, e esse menor, que é o XOX', tá? Esses triângulos, eles são semelhantes. Então, eu posso fazer a seguinte relação. OX', que é esse cosseno de x, tá? Está para OA, então, essa base está para essa. Assim como XX', que é essa altura aqui, está para essa outra altura aqui. Eu poderia ter falado esse cateto está para esse, assim como esse outro cateto está para esse, tá? Então, tá aqui a minha proporção. OX' está para OA, assim como XX' está para AT. Tudo bem? Substituindo os valores que a gente tem, o OX' é o cosseno de x, o OA é o raio do círculo, vale 1, tá? O XX' é o seno de x e o AT, gente, é o que a gente chamou de tangente de x. E aí a gente chega nisso. Multiplicando aqui em cruz, você vai ter cosseno de x vezes tangente igual a seno, tá? E aí você passa o cosseno para baixo
dividindo, você vai ter que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Isso é válido sempre que esse denominador não for zero, tá? Ou seja, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Então, para a gente definir a tangente, ela não está definida nos valores onde o cosseno de x vale zero. Vocês lembram que valores eram esses? Ó, quando eu tiver com esse ângulo aqui, que é o π sobre 2, quando eu projetar para o eixo dos cossenos, eu vou cair na origem, ou seja, ele vale zero. Tá? E idem vai acontecer para esse outro ângulo aqui, que é o 3π sobre 2. O cosseno dele você projeta para o eixo horizontal e também cai na origem. E todos os outros equivalentes, tá? Quando eu der, eu estava aqui, se eu girar mais uma volta, ou seja, π sobre 2 mais 2π, vai me dar um valor que eu vou cair aqui de novo. E ele precisa ser excluído de novo. Quando eu estiver no 3π sobre 2, que é esse, e der mais uma volta, ou seja, 3π sobre 2 mais 2π, eu vou cair aqui de novo. Tá? Então, esse valor também precisa ser excluído. Então, teremos infinitos valores sendo excluídos. Quem são? Os que caem aqui e os que caem aqui, nessa posição. Tá? Então, ou seja, isso é válido para todo x pertencente a esses intervalos aqui. Eu falei que x pode ser um ângulo de 0 a π sobre 2, incluindo 0 e excluindo π sobre 2. União. Tá vendo que eu continuo do π sobre 2, só que de novo aberto? Tá? Então, união. Agora eu quero representar esse arco inteiro aqui. Eu não preciso parar aqui, porque aqui eu não preciso excluir ninguém. Então, eu vou vir até aqui, porque esse aqui vai precisar ser excluído. Então, vai do π sobre 2 aberto até o 3π sobre 2 aberto também. E aí, depois eu continuo do 3π sobre 2 em diante, só que no 3π sobre 2 aberto, até o 2π. Tudo bem? Então, escrevendo dessa forma, gente, tá vendo que eu vim do 0 até o 2π, só que eu tirei 2 pontos. Eu tirei o π sobre 2, porque aqui tá aberto, e eu tirei o 3π sobre 2, porque aqui tá aberto e aqui tá aberto. Então, esses são os que a gente exclui nessa primeira volta. Bem, gente, essa foi a relação fundamental 2, né? Agora eu botei aqui uma imagem de um círculo trigonométrico completo, com todos aqueles ângulos notáveis e todos os equivalentes deles no segundo, terceiro e quarto quadrante, com todos os valores dos senos e dos cossenos. E agora eu coloquei também o eixo das tangentes. Então, tá aqui 30 graus, ó. Prolongando essa reta aqui, que liga a origem até 30 graus, a gente vai cair nesse ponto aqui. Gente, essa medida aqui é 3 raiz de 3, que é o valor da tangente de 30, tá? Se você prolongar o de 45 graus, essa medida é 1, que é a tangente de 45. Prolongar o de 60, essa medida é raiz de 3, que é a tangente de 60, e assim por diante. Quando você estiver no segundo quadrante, você precisa prolongar, ó, eu vou traçar a reta que passa pela origem e vai até o ângulo, tá? Só que o prolongamento agora vai estar aqui para o outro lado. E aí a tangente vai cair na parte negativa dela, que é o 0, daqui para cima sobe, daqui para baixo diminui, tá? Então, olha só, o 120, ele não é equivalente ao de 60 do primeiro quadrante? Então, se a tangente de 60 é raiz de 3, a de 120, a gente vai prolongar para cá, vai estar aqui embaixo, e vai ser o simétrico dessa, vai ser menos raiz de 3, tá? Idem o 135, ele é equivalente ao de 45. Então, se a tangente de 45 é 1, o do 135 a gente vai prolongar, né? Vai traçar essa reta e vai prolongar até encontrar o eixo da tangente. E eu vou bater aqui nesse eixo. Esse valor aqui é menos 1, ou seja, esse comprimento aqui é 1, tá? Só que ele está na parte negativa. Gente, o de 150, prolongando, vai estar aqui, ele é equivalente ao de 30. Então, a tangente de 150 é menos a tangente de 30, que vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Os equivalentes a esses que estão aqui no quarto quadrante vão ser iguaizinhos a esses valores, tá? Que eu falei, porque é a mesma reta aqui prolongando, tá? Então, 330 é equivalente ao de 30, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. O 315 vai ser menos 1, equivalente ao de 45. E o 300 vai ser menos raiz de 3, que é equivalente ao de 60. Só faltou falar desse quadrante, gente. No terceiro quadrante, ó, tá aqui a minha reta que passa por O e pelo ângulo, tá? Esse aqui é o 210. Você vai prolongar, vai vir pro lado de cá. Tá vendo que vai ficar bem em cima da reta do 30? Pá, bateu aqui no mesmo lugar da reta do 30. Também é raiz de 3 sobre 3. 225, ó, ele é equivalente ao de 45. Quando você traçar essa reta, vai passar exatamente aqui pelo ângulo de 45 e vai bater aqui no 1. Então,
a tangente do 225 é igual à tangente de 45, que é 1. E o 240, prolongando aqui, vai bater lá, equivalente ao de 60, vai bater aqui exatamente no mesmo valor da tangente de 60, que vai ser raiz de 3. Tudo bem? Gente, os que estão marcadinhos são só os equivalentes aos notáveis, tá? Que são os que a gente vai poder utilizar o círculo para descobrir esses valores. E faltou falar dos quadrantais. Bem, o 90 e o 270 são aqueles pontos que o cosseno vale 0. E aí a tangente não existe, né? Ela não está definida. Se você tentasse fazer a leitura geométrica aqui, você também ia ver que não está definida. Porque olha só, 90 graus, vamos pegar essa reta aqui que passa pela origem e por esse ângulo de 90 graus, tá? Por esse ponto aqui. Na hora que você prolongar até encontrar esse eixo, você não vai encontrar nunca. Por quê? Porque esse eixo é paralelo a esse, tá? Então, eles vão subindo, 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 eles nunca vão se encontrar. Então, geometricamente, a tangente também não está definida. Nem nesse ponto, nem nesse ponto. Então, só faltou a gente falar desses quadrantais aqui, o 0 e o 180, tá? Então, prolongando essa reta, que vai desse ponto aqui do ângulo 0, passando pela origem, por esse ponto, até encontrar essa reta, vai encontrar exatamente aqui, que é na origem dela, tá? Então, tangente de 0 vale 0. Idem para a tangente de 180. Tá aqui o meu raio, né, que passa pela origem e pelo 180. Prolongando, o prolongamento vai estar para o lado de cá, até encontrar esse eixo, também vai encontrar esse eixo no valor 0. Então, tangente de 180, que é tangente de π, né, também vale 0. Tudo bem? Vamos falar agora da relação fundamental 1. Gente, a relação fundamental 1 diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Seja lá qual for o meu ângulo, x, se eu pegar o seno dele ao quadrado e somar com o cosseno dele ao quadrado, isso vai dar 1. Vamos ver a demonstração? Então, tá aqui a definição do meu círculo trigonométrico, tá? A gente já sabe que essa projeção aqui é o cosseno de x, se eu chamar esse ângulo de x. A gente já sabe que essa projeção para cá, né, essa medida é seno de x, que é a mesma desse cateto aqui. E aí, fazendo o teorema de Pitágoras aqui, ó, OP é um raio do círculo. Se isso é um círculo trigonométrico, isso vale 1. Então, fazendo Pitágoras nesse triângulo que é retângulo, a gente vai ter o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vai ser essa medida de OP ao quadrado, só que o OP vale 1. 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, tá aqui a minha relação fundamental 1, que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo vale 1. Gente, essa demonstração, ó, tá feita. A gente iniciou ela fazendo o seguinte, seja x um arco no primeiro quadrante, para a gente poder formar esse triângulo, tá? Então, em princípio, a gente teria provado isso para um ângulo no primeiro quadrante, ok? Mas aí, vamos pensar, se isso vale para qualquer ângulo aqui no primeiro quadrante, quando eu estiver no segundo quadrante, eu vou conseguir fazer aquela equivalência, o seno vai ser igualzinho ao algum daqui, tá? E o cosseno vai ser o simétrico. Então, como isso aqui está ao quadrado, se eu tenho, por exemplo, que o cosseno vale A de um ângulo aqui no primeiro quadrante, e quando eu pego o equivalente dele aqui, ele vai ter o mesmo seno, só que o cosseno vai ser menos A, que vai ser o simétrico, quando ele leva ao quadrado, fica positivo. Então, vai dar o mesmo somatório que daria aquele ângulo equivalente aqui formando esse triângulo. Então, também vai ser 1 no segundo quadrante. Gente, acontece a mesma coisa para o terceiro e para o quarto. No terceiro, você teria o seno negativo e o cosseno negativo também. Só que os dois valores estão elevados ao quadrado, tá? Então, vai existir aqui também uma equivalência com outro triângulo aqui no primeiro quadrante. Idem para o quarto, tá? Então, isso é válido, gente, para qualquer ângulo. E chama relação fundamental 1. O que isso quer dizer? Se você tiver apenas o seno de um ângulo, você consegue achar o cosseno desse ângulo. Só substituir aqui e fazer essa conta. E vice-versa. Se você tiver o cosseno e precisar achar o seno, substitui aqui e faz a conta. Só que quando você resolver isso aqui, como está o quadrado, você vai sempre ter duas opções, ou mais ou menos, tá? Por exemplo, x ao quadrado igual a 4 tem duas soluções, mais 2 ou menos 2, tá? Então, se você estiver tentando descobrir o seno, você vai encontrar mais ou menos um determinado valor. Idem para o cosseno. E aí, como é que você vai definir qual é esse valor? Você vai ter que saber em qual quadrante está esse ângulo, tá?
Se ele estiver no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Aí você vai pegar o valor positivo. Se ele estiver no segundo, o cosseno vai ser negativo, com o seno positivo. Se ele estiver no terceiro, os dois são negativos. E se ele estiver no quarto, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Tudo bem? Então, você vai ter que ficar atento a isso também. Vamos ver um exemplo. Olha só. Calcule o cosseno de x sabendo que seno de x vale 1/3 e sabendo também, ó, π sobre 2 menor que x menor que π. O que está falando aqui? Está falando que π é um ângulo maior que π sobre 2 e menor que π, ou seja, ele é um ângulo do segundo quadrante. Tá? Então, usando a relação fundamental 1, o que a gente tem? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Tá? Então, substituir o seno de x por 1/3, 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. 1/3 ao quadrado dá 1 sobre 9. Tá? Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1 sobre 9, que isso passa para cá, né? Fazendo MMC aqui, fica 9 menos 1, que dá 8 sobre 9. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 8 sobre 9. Na hora que a gente extrai a raiz, né, a gente ganha um mais ou menos aqui. Então, cosseno de x é mais ou menos raiz de 8 sobre 9. Raiz de 8 fatorando dá 2 raiz de 2. Raiz de 9 é 3. Tá? Então, gente, até aqui não acabou a questão. Eu preciso agora responder se é o positivo ou se é o negativo. Ok? Como o x está no segundo quadrante, veja bem o que vai acontecer. Ó. O x está aqui entre π sobre 2 e π. Tá? Então, botei aqui um ângulo qualquer nesse segundo quadrante. Quando eu projeto para o eixo do cosseno, ó, eu caio na parte negativa dele. Aqui é 0 e aqui é menos 1. Tá? Vai ser algum valor entre 0 e menos 1. Então, ele é negativo. Então, eu vou concluir que o cosseno de x, na verdade, é menos raiz de 2 sobre 3. Essa é a resposta. Tudo bem? Se ele tivesse no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, o cosseno seria positivo. E se tivesse no terceiro, também seria esse valor aqui. Tudo bem, gente? Então tá, vamos falar agora de arcos complementares. A gente já falou e a gente já está utilizando, né, que quando a gente tem dois arcos complementares, ou seja, arcos que somados dão 90 graus, a gente já está utilizando que o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa, tá? Agora a gente vai fazer a demonstração disso na circunferência, tá? No círculo trigonométrico. E depois que a gente estudar as fórmulas de soma de arcos, a gente vai poder fazer uma outra demonstração algébrica também, tudo bem? Vamos ver aqui então o meu círculo trigonométrico. Ó, peguei um ângulo X, tá aqui. Quem vai ser o meu ângulo complementar a X? É um ângulo que somado dá 90. Ou seja, se x mais y dá 90, é a mesma coisa que eu falar que o y é 90 menos x. Tá? Então, geometricamente, seria o quê? Você anda 90 e volta x. Tá aqui. Esse ponto equivale a esse arco aqui, que mede 90 menos x. Gente, aqui está em radianos, tá? 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Então, olha só o que acontece. Tracei aqui esse meu triângulo. Tá? Aqui está meu ângulo X. Isso daqui é o cosseno de X. Essa altura aqui é essa medida que é seno de X. Ok? Quando eu ando 90 e volto X, gente, se eu voltei X, ó, na hora que eu traçar esse triângulo aqui, esse ângulo aqui mede X. Ok? Esse ângulo aqui é reto. E aqui eu também tenho um ângulo reto, tá? Então, vocês estão vendo que esse triângulo é semelhante a esse? Veja bem, ele já tem dois ângulos iguais. Na verdade, os três ângulos são iguais. E, além disso, a gente tem que essa hipotenusa desse é igual a essa hipotenusa, que é o raio do círculo que mede 1. Então, esses triângulos não são apenas semelhantes, eles são congruentes, eles são iguais. Tá? Então, aí a gente conclui o seguinte, essa medida aqui vai ser igual a essa. Tá? Só que essa medida aqui é seno de x. Essa daqui, gente, o que é essa medida? Não é essa daqui? Pá. O que é isso no círculo trigonométrico? Não é pegar esse ângulo e projetar para cá? Isso aqui vai dar a medida do cosseno desse ângulo. Então, cosseno de π sobre 2 menos x, que seria a mesma coisa que 90 menos x, tá? É igual a seno de x. E o mesmo vale o raciocínio análogo aqui para esse outro cateto. Ó. Esse outro cateto aqui mede cosseno desse ângulo, tá? Nesse triângulo aqui, esse cateto aqui mede o quê? Não é a projeção desse ângulo no eixo vertical?
Então, ele é o seno desse ângulo, que é 90 menos x, ou π sobre 2 menos x, tá? Então, a gente conclui que o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. Tá? Então, a gente demonstrou, a gente viu uma demonstração geométrica para um fato que a gente já estava utilizando, a gente já tinha comparado 30 com 60, lembra? Mostrando que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E agora a gente demonstrou, gente, que vai valer para qualquer ângulo, qualquer dois ângulos complementares, tá? Que somados deem 90 graus. Então, x e y são complementares e x mais y dá 90. E você pode isolar um em função do outro, ou seja, quem é o complementar de x? Que nesse caso aí eu chamei de y, é 90 menos x. Então a gente pode falar direto 90 menos x, que é o complementar de x. Ou 90 menos y, que vai ser o complementar de y. Bem, aqui está só formalizando, né, que isso é válido para qualquer ângulo entre 0 e π sobre 2. Isso foi feito no primeiro quadrante, né, que são ângulos complementares, ângulos que somados dão 90. Se os dois somados vão dar 90, não tem como um deles estar no segundo quadrante, porque um apenas já seria mais do que 90. Então, a soma dele com algum outro não daria 90 nunca, tá? Bom, pessoal, vamos definir agora outras relações trigonométricas. Primeiro a gente vai ver a definição, depois a gente vai ver no círculo trigonométrico o que elas representam, tá? Então, a primeira delas é a cossecante. Definimos a cossecante de um ângulo como a relação que admite ser o inverso do seno. Ou seja, quando o seno de x não for zero, dizemos que a cossecante de x é o inverso do seno de x. Ou seja, cossec de x, que é a abreviação de cossecante, é igual a 1 sobre o seno de x. Isso só existe quando o seno de x não for zero. Tudo bem? Gente, a próxima é secante. Assim como a gente fez para cossecante sendo o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno. Então, definimos secante como uma relação que admite ser o inverso do cosseno, tá? Ou seja, quando o cosseno de x não for zero, porque isso vai para o denominador, tá? Então, se estiver no denominador sendo zero, isso não existe. Então, a gente só define isso quando o cosseno não for zero. Então, a secante de x, que a gente usa essa nomenclatura, sec x, é igual a 1 sobre cosseno de x, para cosseno de x diferente de zero. Bem, pessoal, temos mais uma definição, que vai ser o inverso da tangente, tá? Então, definimos a cotangente como sendo a relação que admite ser o inverso da tangente, tá? Então, cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x, quando isso daqui não for zero. Gente, a tangente de x, para existir, o cosseno não pode ser zero, que é o que está no denominador, tá? Agora, 1 sobre tangente é 1 sobre seno sobre cosseno. Se o seno for zero, essa fração que está aqui nesse denominador vai dar zero, aí você teria 1 sobre zero, também não estaria definido, tá? Então, dessa forma aqui, a cotangente, escrita dessa forma, é 1 sobre tangente de x, nem o seno nem o cosseno pode ser zero, tudo bem? E aí, gente, se você fizer essa divisão, 1 sobre seno de x sobre cosseno de x, divisão de duas frações, você repete a de cima, que é 1, e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, se a de baixo é seno sobre cosseno, o inverso da de baixo vai ficar cosseno sobre seno. Então, eu também posso definir a cotangente de x como sendo cosseno de x dividido pelo seno de x, e nesse formato eu falo que o seno de x não pode ser zero. Bem, pessoal, vamos ver no círculo trigonométrico. Eu já botei aqui todos esses eixos, eu vou explicar cada um deles, e eu vou escolher um para fazer a demonstração, tá? As outras vão seguir por raciocínios análogos. Então, olha só, a gente já conhecia o círculo trigonométrico com esse eixo aqui, que é o eixo da tangente, tudo bem? Agora a gente vai traçar um outro eixo aqui, que vai ser o eixo da cotangente. Então, dado um ângulo, que aqui eu chamei de alfa, tá? Eu já sabia que, projetando para cá, essa medida é cosseno de alfa, projetando para cá, essa medida é seno de alfa, e prolongando esse raio aqui, tá? Até encontrar esse eixo da tangente, essa medida aqui é tangente de alfa. Agora, quais são meus elementos novos? A secante de alfa, gente, eu já prolonguei isso aqui, tá? Para encontrar esse ponto. É essa medida que é a tangente, tá? Essa medida toda aqui, agora, o prolongamento desse raio vindo até esse eixo da tangente, esse comprimento é o valor da secante, tá?
Continuando esse prolongamento aqui até esse ponto, quando você encontrar esse novo eixo, isso tudo aqui, esse comprimento inteiro, é a cossecante de alfa, tá? E esse outro aqui, como já está indicado na figura, é a cotangente de alfa. Gente, eu vou apagar alguns elementos para fazer uma demonstração, tá? Então, olha só. Deixei só esse primeiro aqui, tá? Então, eu destaquei aqui esse triângulo e esse outro, tá? Esses dois ângulos aqui são retos. São 90 graus. Bem, se esse arco aqui é de alfa, é porque esse ângulo aqui é alfa, ok? Então, olha só. Tá vendo que aquela medida ali, que está em vermelho, é esse comprimento aqui, que é a secante de alfa. A gente vai provar que isso é o inverso do cosseno, tá? Então, vamos voltar para cá. Apaguei tudo. Vou chamar isso aqui de K. Eu ainda não sei o que é isso, tá? Então, chamei de K. Então, botei aqui esse comprimento que é cosseno de alfa, botei aqui esse comprimento que é seno de alfa e botei aqui o que eu já sei também, tá? Que é a tangente de alfa, prolongando esse raio aqui até encontrar esse eixo, essa medida é tangente de alfa. Essa nova medida eu chamei de K, tudo bem? Gente, esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Caso ângulo. Ambos têm esse ângulo aqui, alfa, ambos têm esse ângulo aqui de 90 graus, tá? O outro ângulo vai ser igual também. O caso é ângulo, na verdade, são os três ângulos iguais. Então, a gente vai poder fazer semelhança de triângulos. Então, eu quis equacionar assim, ó. Essa altura aqui, que é seno de alfa, que é essa medida, está para esse raio, que é 1. Assim como a altura desse maior, que é tangente de alfa, está para essa nova medida que eu chamei de K. Tudo bem? E aí eu vou multiplicar aqui em cruz, vou ficar que seno de alfa vezes K igual a tangente de alfa vezes 1. Tá? Isolando K, K vai ser tangente de alfa sobre seno de alfa. Só que a tangente é seno sobre cosseno. Então, no lugar da tangente, eu botei seno sobre cosseno, tá? Agora, a divisão de duas frações. Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. A de baixo é só seno, ou seja, seno sobre 1. Seno de alfa sobre 1. O inverso da de baixo vai ser 1 sobre seno de alfa. Tá? E aí, gente, eu posso cancelar esse seno de alfa com esse seno de alfa e eu concluo que K é igual a 1 sobre cosseno de alfa. Então, essa nova medida é o inverso do cosseno. E a gente deu um nome para ela, a gente definiu ela como sendo secante desse ângulo, que vai ser 1 sobre o cosseno desse ângulo. Pessoal, eu não vou fazer todas, tá? Vocês podem pesquisar na internet, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode me perguntar depois. Mas tudo sai por semelhança, são raciocínios análogos a esse, tá? Para os outros eixos, para poder provar aquelas outras medidas, que vão bater certinho. A cossecante vai ser o inverso do seno e a cotangente vai ser o inverso da tangente. Então, gente, botei aqui só um resuminho dessas novas relações trigonométricas que a gente viu. Não deixem de assistir a próxima aula, antes de tentar fazer os exercícios aqui da nossa atividade desse tópico, tudo bem? Bem, qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários desse tópico, dúvidas referentes à aula ou dúvidas referentes ao exercício, ou você pode também mandar por zap, que eu vou estar respondendo assim que possível. Tudo bem, pessoal? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.